Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Hoje é o de número 200 e na hora que a gente começou a gravar veio uma convidada especial aqui, ó, para participar desse programa. Já tá indo, ok. Preste atenção lá no estudo, hein? Participando aí desse programa especial. Bom, vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, ó, capítulo 28, Preces Espíritas. E hoje é, entre as preces gerais, a prece para os médiuns, tá certo? Muito bem. Nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Ali você vai encontrar todo o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Toda sexta-feira tem um novo vídeo. Além do vídeo, tem o texto do Evangelho. Tem o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, do livro Fonte Viva. Tem o significado das palavras mais difíceis. Mais mastigado do que isso, acho que não tem como, né? Tem o nosso e-mail para você tirar dúvidas. Sabe o e-mail? amorperdãoefé@gmail.com. Repetindo, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar a sua dúvida. Agora tem o nosso WhatsApp. Então o WhatsApp fica melhor ainda, né? Mais rápido da gente responder. Nosso WhatsApp, para quem está fora do Brasil, 55. Para quem está no Brasil, 21, que é o código do Rio de Janeiro. 21 99247 5631. Repetindo, 21 99247 5631. Então, tudo mastigado para o Evangelho no Lar. E se você curte Facebook, olha aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, clica no compartilhar. Compartilhar te transforma num instrumento de luz ao teu próximo. Aquilo que você compartilha, você está passando adiante. Que tal passar adiante a ideia do Evangelho no Lar? Na sua casa, o seu ambiente e o ambiente das pessoas receber a luz, o auxílio, o amparo dos mentores espirituais, do anjo da guarda, dos espíritos de luz. A gente precisa bastante disso, né? Então, nesse programa especialíssimo, né, o número 200, eu acho que tem tudo a ver, não é não? Bom, já falamos então sobre o site, falamos sobre o e-mail, falamos sobre o WhatsApp, falamos sobre o Facebook. Uma orientação, algumas pessoas nesse capítulo 28 têm perguntado assim: Sérgio, quando eu vou estudar, eu não entendo que aparece assim uma letra N, N de nariz, e reticências. Que N é esse? Que letra N é essa? Bom, essa letra N nada mais é do que o nome da pessoa. Você faz uma prece, né? É uma coletânea de preces, tá? E aí ele orienta. Vamos fazer essa prece em nome de N, de fulano de tal. Você vai dizer o nome daquela pessoa, tá? Não tem nada assim de extraordinário não, tá certo? Bom, outro ponto aí que é importante é que a gente falou na semana passada, né? Um dia fixo na semana, um horário definido. E esse estudo, tá? Ele deve ser em voz alta. Tivemos algumas pessoas que falaram assim: não, mas eu leio o Evangelho várias vezes na semana. Leitura do Evangelho é uma coisa, Evangelho no Lar é outra. Evangelho no Lar é um compromisso em voz alta, porque tem espíritos presentes que vão escutar, que vão participar, que vão ser esclarecidos, enquanto a espiritualidade está higienizando, harmonizando o seu ambiente. Leitura do Evangelho não, eu estou quietinho ali, estou na cama, deitado, estou fazendo a leitura, tudo bem. São coisas diferentes, tá bom? Vamos dar início então com a prece de abertura.
da seguinte forma: querido Deus, Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, conhecimento, esclarecimentos. Pedimos para que o ambiente no qual nos encontramos possa receber a luz, o auxílio, o amparo e tudo aquilo de melhor que pudermos receber, tornando o nosso local totalmente higienizado espiritualmente falando. Agradecemos a presença desses anjos guardiães que estão aqui e pedimos que o estudo de hoje possa transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece de abertura, vamos lá. Página de preparo. Eita, caiu o livro aqui. Livro Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. É o capítulo 66, Acordar e Erguer-se. Então ele começa com uma citação de Paulo, que foi anotada em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então ele fala: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde, inutilmente para eles, o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de fazer algo em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho, do simples dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados, domesticados, Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Muita gente coloca-se numa situação de que o mundo passa, as coisas acontecem, as pessoas contribuem uma com as outras, e tem aquele que quer ficar parado, deitado ali e tal. Vem cá, ô fulano, traz uma comida aqui pra mim, ô fulano, limpa aquele negócio ali pra mim, faz aquele... ele fica ali, aí alguém chega pra ele: vamos trabalhar? Não, trabalhar não vou trabalhar não, mas eu aprendi aqui que existe prece, Então, louvado seja, vai trabalhar com Deus, vai fazer com Deus, e que Deus ajude, e a gente vai conseguir, porque eu vou fazer a prece, que eu vou... Olha só, a prece, ela é importantíssima. E a prece, ela deve ser feita com fé. E o que é a fé? É a certeza, é a convicção, é a confiança na espiritualidade. Quando eu tenho essa confiança, a maior prova de que eu confio, sabe qual é? Eu confio tanto que eu vou fazer o máximo para ajudar, para conseguir, para conquistar. Você confiar, dizer que tem a fé e não faz nada e fica parado de braços cruzados, foi o que ele falou, é insuficiente. A gente começa a ter uma conotação, uma visão, não de um Deus que faz tudo pra gente, que dá tudo pra gente, mas um Deus que ele é muito mais do que um parceiro nosso, um companheiro de jornada. Ele fazendo a parte dele e eu fazendo a minha. Fora isso, tem alguma coisa errada. Vamos continuar. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Fica lá paradão, sem fazer nada, É preciso que os corações despertos se ergam para a vida.
se levantem para trabalhar na semeeira e na seara, na plantação do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos, não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento, em levantar-se. Então, é a gente trabalhar. Eu ajudo a levantar, eu dou a maior força para você, mas olha, fiz aqui e vamos lá, eu quero ver você em condições de fazer também. E vamos lá se esforçar, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer o melhor possível. Não é isso? Repara, hoje é o estudo número 200, né? Esse estudo que a gente faz aqui, a gente começou o número 1 com um objetivo para 3 ou 4 pessoas. E nós já temos mais de 10 mil pessoas que acompanham, né? Repara, a gente aqui não vai, não está visitando, não está indo na casa de cada um, não está indo... Mas demos as instruções, demos as ferramentas, demos as condições, colocando o significado das palavras difíceis, colocando tirar dúvida, disponibilizando o WhatsApp, e-mail e tudo mais. Mas sou eu que faço o evangelho na casa de vocês? Não. Quem faz são vocês. Ah, Sérgio, mas eu fico só ouvindo o vídeo. Não tem problema, mas quem é que está ouvindo? Quem é que apertou o play? O botão play para poder ouvir? Quem é que faz a prece? Que mentaliza as pessoas? É você. Então, existe isso, a gente dá ajuda, né? Mas a pessoa também, ela começa a fazer aquilo e fazendo cada vez melhor. Percebe? E não só para o Evangelho lá, mas para tudo em nossa vida. Tá certo? É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Deus, tá? E a gente saber auxiliar. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se como um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso assunto sem antes ensiná-lo a ler. É esse ponto aqui, às vezes a gente cobra da pessoa, ou recomenda, vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas você precisa dar uma orientação, dar um auxílio, dar um instrumento para ela poder trabalhar. Né? Voltando a falar sobre Evangelho no Lar, né? Várias pessoas, várias casas espíritas, vários irmãos, né? Dão palestras e cursos. A gente também dá palestras, tá? Uma casa espírita que queira, convida, a gente vai, não tem problema, a gente sempre fez isso. Ensinando como fazer o Evangelho no Lar. Tudo bem, ensinando como fazer o Evangelho no Lar. Só que nós percebemos que as pessoas já sabem como fazer o Evangelho no Lar. A dificuldade não é em como fazer o Evangelho no Lar. A dificuldade está em compreender o significado de algumas palavras. Né? Vamos lá, outorgar. Repara. Enveredar. Profligar. Você profliga? Veja só. Né? Hoje teve uma... Cadê? Deixa eu ver aqui. Degenerar... Qual foi a palavra? Imiscuência. Imiscuência. Gente, eu procurei em 4 dicionários e não tinha nenhum dos 4. Então repara só, né? Então quando a pessoa fala, vai lá, ó, pega lá o Evangelho e estuda. É assim. Mas você não está dando condições. Isso a gente faz quantas e quantas vezes. Por isso a gente coloca no estudo o significado de cada palavrinha. Porque aí sim, a pessoa não tem mais desculpa. Eu fiz a minha parte. E isso com o pai que coloca o filho na escola, que orienta, compra o material escolar, leva ele direitinho, observa se ele precisa de algum suporte, de algum apoio, dá as ferramentas necessárias. Mas quem vai estudar e fazer a prova é o filho dele. E assim em todos os lugares, em todas as situações da nossa vida. Ok? Disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos,
Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então é sempre assim. Se hoje a gente faz um trabalho de evangelho no lar, uma outra pessoa faz um trabalho diferente, faz uma outra coisa, e aí a gente troca experiências, a gente troca ideias, troca conhecimentos e vai aprendendo cada vez mais uns com os outros. É esse o nosso trabalho, é essa a nossa missão, onde ninguém é mais valioso do que o outro. É um erro também, a gente valoriza, determinadas pessoas e desvaloriza outras. Um exemplo, um médico é valorizado? É claro que é valorizado. Nossa, como ele estuda, um advogado, Mas quantas vezes na vida nós precisamos de um médico ou de um advogado? São poucas. Em geral, são poucas. E a gente valoriza. Agora, quantas vezes você já pensou, por exemplo, no agricultor, no trabalho do agricultor, ou valorizou o trabalho dele? É muito provável que numa prece você tenha agradecido a Deus por aquele médico ter aparecido na sua vida, ou aquele advogado, ou uma outra pessoa. Mas dificilmente você vai fazer uma prece agradecendo por existir um agricultor que plantou lá e que fez, graças ao trabalho dele, você tem o feijão no seu almoço, o arroz, o tomate, a alface, batata, cebola, abóbora e por aí vai. E o trabalho do agricultor, olha, você todo dia almoça, né? Não estamos querendo dizer que um é melhor do que o outro ou desmerecer, mas todos têm o seu valor. E é essa troca que a gente precisa, compreender aí cada vez mais. Tá certo? Vamos lá. Evangelho, capítulo 28, preces espíritas. Então a prece para os médiuns. É muito interessante isso daqui, porque tem pessoas que sofrem às vezes perturbações, dificuldades, influências espirituais, e que de repente descobrem que existe uma mediunidade, mas não tem uma casa espírita para frequentar, um lugar de auxílio. Pode trabalhar com essa prece. É uma forma dela se conscientizar e compreender um pouquinho melhor, tá certo? Então vamos lá. No item 8, para os médios, Nos últimos tempos, diz o Senhor, isso está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei, espalharei, divulgarei, tornarei conhecido do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Existe uma observação aqui, porque ele fala, confrontando, versículo 18 de Atos, capítulo 2, com o correspondente de Joel 2, 29. A gente nota que na transcrição da profecia para o Novo Testamento tinha uma diferença. Pela profecia falava servos e servas, escravos e escravas dos homens, e não de Deus, como se acha na transcrição. E aí o texto do Joel 29, Joel capítulo 2, versículo 29. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito. E em Atos, e sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então o que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Na tradução em Esperanto, o que é Esperanto? É um idioma que foi criado para que seja um idioma internacional e neutro, em relação aos povos. Tá ok? Quando você fala, o idioma mundial é o inglês. Poxa, então aquele cara que nasceu nos Estados Unidos é privilegiado. O Esperanto não. Ele não é de nenhum país. Ok? Isso é uma proposta que existe. Então, nessa tradução em Esperanto, e aí ele bota ali, no texto ali você vai ler no site, tá? Eu não sei ler isso. Exulas Cavajós, Cajixura, é um texto enorme aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Até os escravos dos homens receberão o Espírito, não somente os servos e servas de Deus. A profecia, em sua forma original, está cumprindo nossos dias. Por quê? A mediunidade brota em todas as classes, até nas pessoas mais humildes e ignorantes, pobres, ignoradas,
e não somente como faz supor o texto de Atos, que seria entre os sacerdotes. É muito importante essa compreensão. Essa luz, esse caminho, essa orientação que Jesus, os Espíritos benfeitores nos enviam, né, através dessa mediunidade, ela não é para privilegiados com status. Eu sou um padre, eu sou um religioso, eu sou rico, eu sou bonitão, eu tenho condições, eu tenho isso. Então essa turma é que, ou de um determinado país, não. A mediunidade, ela se aflora em pessoas, em homens e mulheres, brancos, negros, amarelos, ricos e pobres, brasileiros, americanos, europeus, asiáticos, em todo lugar, provando justamente o que? O que tinha sido anunciado, sem nenhum tipo de privilégio para um ou para outro, porque essa verdade ela tem que ser enviada para todos, e não para um determinado grupo que poderia querer então guardar para si essa informação, e aí fica escondido, fica como um segredo. Então, não é assim que acontece. Graças a Deus, né? Vamos lá então. Item 9. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e todas as condições. Nos homens, nas mulheres, crianças, nos idosos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Foi isso que Jesus anunciou, né? Esse Consolador prometido. E se é um Consolador prometido, não é para determinada classe social, é para todos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, permitiu Deus ao homem a vista corpórea, para observar as coisas normais, né? Eu tenho os meus olhos. Os sentidos e instrumentos especiais, como o telescópio, para eu olhar as profundezas do espaço. Então já não é com a minha vista normal, é através de um telescópio que eu vou observar estrelas, planetas e tudo mais. Ele coloca aqui também, com o microscópio, descobrir o mundo dos infinitamente pequenos, micróbios, as bactérias, né? Tudo é um microscópio, não é a minha vista comum, é com um microscópio. E aí ele fala, para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade, a comunicação com os amigos espirituais, com o plano astral, o esclarecimento de que a vida continua após o desencarne. E aí, gente, vem pela mediunidade, chega a informação pela mediunidade, mas essa informação ainda não está comprovada. E aí entra a ciência. Por isso o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Porque aí vem a ciência para provar, para comprovar. Um exemplo, por que nós temos, por que dizia lá, né, os espíritos informavam, André Luiz, que as nossas doenças, ela vem dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E não necessariamente a parte física, mas a minha parte mental, a minha parte emocional, a minha parte vibracional. Por quê? Aí veio um cientista chamado Masaru Emoto, quando a gente faz a fluidificação da água, a gente coloca Minutos de Espiritismo 23, que ele fotografa as moléculas de água. E quando fala uma palavra agressiva, um sentimento agressivo, aquela molécula da água ela fica toda disforme, toda destramelhada. Em compensação, quando diz palavras de amor, de paz, de boas vibrações, de bons sentimentos, ela fica cristalina, ela fica linda. A mesma água, ok? E ela consegue se transformar de acordo com aquilo que está sendo emitido. E aí, mas o que isso tem a ver? É a ciência comprovando. Por quê? O nosso corpo, ele é composto 70% de água. E se ele tem 70% de água, sabe o que isso significa? Na hora que eu tenho um sentimento de ódio, de mágoa, de raiva, de inveja, o que eu estou transformando dentro dessa água interna aqui em mim?
Aí ficou doente, não sabe por quê, vai tomar remédio todo dia, não vai melhorar enquanto não trabalhar ela mesma. Percebe? Agora, quando eu vibro sentimentos de amor, de paz, de alegria, de caridade, de auxílio, de tolerância, de paciência, o que eu estou fazendo com 70% do meu organismo? Essa água toda, ela está ficando cristalina. O que vai fazer? Eu conseguindo fazer a manutenção disso, eu vou automaticamente me livrar dessas doenças. Então, ó, vem a ciência para comprovar. Ok? Os médiuns são os intérpretes incumbidos, com a responsabilidade, encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que servem os espíritos para expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. É lógico. Então, o médium ele tem essa missão, transmitir essas mensagens, transmitir esses ensinamentos. E vamos trabalhar esses ensinamentos e confiar. A ciência daqui a pouco vai comprovar. A gente levantou uma hipótese, a ciência vai investigar. Como hoje já é comprovado, por exemplo, o passe magnético, a energia pelas mãos, que tem capacidade de cura. Medicina. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos a fim de reconduzirem a senda ao caminho do bem, e não para os pouparem ao trabalho material que lhes cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, e nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez, a cobiça, Aí tem os médios, os que devem compenetrar-se no bem para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, lhe destruiria, lhe derrotaria, ok? A sua consciência lhe derrotaria como um ato sacrílego, um autocondenável, dele o quê? Utilizar a mediunidade por divertimento e distração para si ou para os outros. Faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira, muito sérios, e que o põem em comunicação com os seres do além-túmulo. Mediunidade. Mediunidade não é brincadeira. Eu tenho uma mediunidade, vem os espíritos de luz, os benfeitores, lembrando que mediunidade é o que? É essa capacidade de interagir com o plano espiritual, com os espíritos. E aí, nessa hora, essa interatividade ela ocorre por uma vibração, por uma sintonia que eu tenha. Não é isso? Tá. Então, vem os espíritos benfeitores e fala, vamos ajudar, vamos ser caridosos, vamos auxiliar o próximo. E aí eu resolvo fazer o seguinte, vou marcar um show aqui, vou marcar um show, vou cobrar ingresso, tá? Para poder psicografar, fazer um monte de efeitos especiais. Eu sou médio de materializar, então faz efeitos de materialização, aquela coisa toda, ele ganha um dinheirão com aquilo e tal, e mostra, eu sou bom, eu sou o máximo aquilo. Pegou esse dinheiro, rapaz, olha, eu tô com uma vontade de viajar, quero ir lá pra Disney, depois conhecer a Europa, depois... E aí ele vai. Os espíritos benfeitores vão ficar em sintonia com ele? Não vão. E aí, a missão daquela pessoa, tá indo pro ralo. Uma missão que muitas vezes ela mesma pediu. E ela jogou pelo ralo, Jogou no lixo essa oportunidade que lhe foi concedida. Tá certo? Vamos ver aqui, olha. Ele coloca também o seguinte: como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprime as suas faculdades, porquanto os que enveredam, os que se direcionam por mau caminho, são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhe foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster, abrir mão de tudo que possa concorrer
para desviá-lo do seu fim providencial. A mediunidade, tem gente que coloca a mediunidade, é tão bonita, é tão legal. A mediunidade, ela é um compromisso. E olha, se eu não utilizar esse compromisso da maneira correta, muito provavelmente a pessoa vai se complicar. Repara só, se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos com os quais procuram fazê-lo retomar a estrada do bem. Se porém topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Tá? Isso a gente estudou no capítulo 24, número item 11 e 12. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram, acabam pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência desses, afastar os espíritos levianos, imprudentes, precipitados e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam, dirijam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar, terminar em perigosa obsessão. Você consegue, vem uma mediunidade, e essa mediunidade você pode utilizar para ajudar o outro, para aprender, para conhecer, para servir de instrumento de auxílio ao próximo, e você faz exatamente o contrário. Vamos lá. O que você faz quando uma pessoa, você se propõe a ajudar alguém, e esse alguém não quer a tua ajuda? Se recusa, bate em você e fala, não quero você aqui perto, não quero, e faz de tudo. Você vai continuar ali? Não, você vai acabar se afastando. Porque aquela pessoa não está pronta para isso ainda, não está preparada. Não é isso? E aí o que acontece então? Esses espíritos benfeitores, por uma questão de afinidade, de vibração, os espíritos estão aqui, trazendo ele para cá, convidando ele para cá, para ele se melhorar, para ele evoluir. Ele não faz isso. Então o que acontece? Ele fica aqui e ele gosta muito mais do convite desses espíritos aqui numa vibração baixa. E aí ele vai para lá e fica lá. Esses espíritos de luz vão ficar fazendo o quê? Não que necessariamente eles abandonem, mas eles vão enviar alguma mensagem, e esse aqui, pela mediunidade, ele está com o ouvido muito mais aberto, está com a sua mediunidade muito mais aberta para esses inferiores. E aí vai se complicar, porque esses espíritos vão deitar e rolar com ele, vão fazer a festa em cima dele, vão prejudicar de toda maneira. E por que é permitido esse prejuízo? Para que ele aprenda, para que ele perceba o erro que está cometendo. Porque se ele tiver esse assédio de fazer o errado, e ele fizer o errado e tiver tudo bem numa boa, ele vai pensar, caramba, fazer o errado é ótimo. Então ele está plantando algo que vai ter que colher lá na frente. Ok? O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogio, não vai se envaidecer, ficar com vaidade, por causa disso. Por quê? Mas sabe que independente do seu mérito pessoal, não tem nada a ver com mérito pessoal, agradece a Deus o haver concedido, consentido, permitido, por seu intermédio, bons espíritos se manifestassem. Quando a gente psicografa, quando a gente escreve um texto, alguma coisa, muitas vezes vem alguém e agradece, e fala, ele quer dar presente. E a resposta, gente, não tem presente nenhum, não agradeça a mim. Um carteiro que entrega uma carta, entregou aqui. Eu não sei o conteúdo da carta, foi escrito por mim? Não foi. Foi enviado por alguém. Se é uma notícia boa, não é o mérito do carteiro aquela notícia boa. Assim como uma notícia negativa, também não é mérito do carteiro. Ele apenas é o intermediário para aquela informação, para aquela notícia. Percebeu aí então? É isso que ele fala. Se dá lugar à crítica, também não se ofende. O carteiro entregou a carta, e aí a carta é uma notícia ruim. Aí a pessoa começa a xingar o carteiro. Ele também não vai se ofender com isso, porque também não foi ele. Ok? Porque não é obra do seu próprio espírito.
Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom, que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência, a influência, o assédio dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. E aí vem a prece, né? Deus onipotente, de poderes infinitos, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção, da vaidade, né? Do excesso de autoconfiança, de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induzem erros sobre o valor que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médios. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me chamar a atenção sobre isso, e a mim, a humildade de eu aceitar, reconhecido a crítica, e tomar como endereçados a mim mesmo, e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Tem gente que acha que por ter mediunidade é o Batman, é o Homem-Aranha, é o Super-Homem. Opa, comigo não vai acontecer nada. Olha, aí, esse sentimento é o primeiro passo para a queda, para a treva. Tenho essa mediunidade, é porque a minha vigilância tem que ser redobrada, triplicada, quadruplicada. Ok? Então, a gente trabalhar isso direitinho. Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a mim vai descer das faculdades que te aprove, que te agrada conceder-me, peço que me retires, de preferência, a concedires, seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e meu próprio avanço moral. A gente coloca até que nesse caso é preferível perder a mediunidade do que manter, porque ele mantendo aquela mediunidade vai entrar em sintonia com os espíritos inferiores e esses espíritos inferiores vão fazer a festa com ele. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção, muito estudo, tá ok? É uma oportunidade maravilhosa, mas é um compromisso de quê? De você ter mais atenção com relação a tudo, tá certo? Bom, hoje o tempo está bem estourado, né? Está mais do que estourado, mas hora da prece. Eu vou começar a prece, quando eu disser para pausar, vocês pausem aí e mencionem o nome das pessoas queridas, tá bom? Encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos, tá bom? Então vamos lá, momento da prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir para que cada irmãozinho, amigo ou inimigo, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, e mesmo que não saibamos aonde se encontra, que ainda assim possa receber o auxílio, o amparo, o esclarecimento, a força, a resignação, para que superem da melhor forma possível as situações pelas quais estão atravessando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar o nome das pessoas, pausou. Soltou o pause, fluidificação da água. Você está vendo aí, programa Minutos de Espiritismo, vai no número 23, tem um estudo completo, a gente até falou sobre isso no estudo de hoje, né? Colocando as mãos aí sobre a garrafa, vasilhame, o copo, vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, ó, estou pegando aqui minha água, já estou dando um golinho aqui da minha água. Saúde! Chega então a hora da prece de encerramento. Vamos lá! Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de esclarecimentos. Obrigado aos anjos guardiães que deram todo o sustento, o amparo e a higienização espiritual deste ambiente em que nos encontramos. E que possamos nessa semana ter todo o auxílio e proteção que nos forem possíveis, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus.
de forma que possamos estar aqui na próxima semana reunidos para mais uma oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, né? Finalizando então esse estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau!